Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar do Oeste Americano. Um dos temas que mais me pedem para falar aqui no canal, sem dúvida nenhuma, é exatamente sobre o Oeste Americano, mais especificamente o Velho Oeste americano. De certa maneira, nós brasileiros somos bastante influenciados pela cultura estadunidense, do cinema e também dos desenhos do Pica-Pau e tantos outros, ou os filmes de cowboy que tratam desta temática. Então, para falar sobre isso, eu trouxe um professor que é especialista no tema, fez o seu mestrado e o seu doutorado com passagem pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, onde estudou especificamente essa relação entre a mitologia do Oeste e a historiografia norte-americana, as disputas de narrativa em torno do Oeste e da teoria da fronteira. Eu estou falando do professor da URGS, Arthur Lima de Ávila. Nós batemos um papo totalmente excelente que vai desde a época das primeiras explorações para o Oeste, passando pela conquista do espaço e chegando, inevitavelmente, aos dias atuais e toda a apropriação que existe por parte da direita e também da esquerda a respeito desta temática. A conversa tá muito boa e para eu não te enrolar muito aqui, eu já peço que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. E se você é novo por aqui, estiver chegando agora, caiu de paraquedas porque se interessa pelo Velho Oeste e tudo mais, dá uma olhada no conteúdo aqui do canal, tem muita coisa interessante, várias discussões, não apenas sobre história dos Estados Unidos, mas também cultura pop, esportes e muito mais. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do professor Arthur de Ávila, eu vou deixar links aqui na descrição para a dissertação e a tese de mestrado dele, beleza? Olá Arthur, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, é uma alegria imensa ter você aqui conosco hoje. Olá Marcos, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, né, a possibilidade de estar aqui conversando contigo. Arthur, eu queria dizer que eu sou um cara que acompanha, não vou dizer que acompanho de perto o seu trabalho, que eu estaria mentindo, mas que eu acompanho a sua produção. A primeira trabalho seu que eu li não foi nem o seu mestrado, nem sua tese, mas foi um artigo publicado nos anos 90 sobre a historiografia do Velho Oeste, né, a historiografia do Oeste, né, nos Estados Unidos. E depois disso passei a te seguir no Twitter, e daí li recentemente uma crítica que você fez ao 1619 Project, e outras coisas, como até mesmo um trabalho que você fez a respeito do uso da história pelo Brasil Paralelo. Então, eu acompanho o que você tem escrito e produzido atualmente, né, e também ligado ao campo da história, da teoria da história, mas eu não sei se o meu público te conhece. E você, para mim, é uma das referências no estudo de história dos Estados Unidos, então eu gostaria que você se apresentasse para eles. Bom, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, onde fiz toda a minha formação, doutorado, mestrado, graduação, né, fiquei em casa, digamos assim, até para ficar mais perto do Beira-Rio aqui do meu Colorado. Né, eu sou professor do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação, do Prof. História, o nosso mestrado profissional. Já orientei alguns trabalhos sobre história dos Estados Unidos, fui orientado pelo professor César Guazelli. Eu acho importante mencionar aqui o Guazelli, mesmo que ele não trabalhe especificamente com a área, assim, né, ele foi o cara que abraçou na URGS a disciplina, a cadeira de história dos Estados Unidos, orientou trabalhos, né, então acho que ele tem uma importância aqui, eu acho importante fazer essa referência a ele. E eu tenho trabalhado nos últimos anos tanto com história norte-americana propriamente dita. Então, a minha tese e minha dissertação foram sobre historiografia dos Estados Unidos, mais especificamente da fronteira e depois do oeste norte-americano. Eu tenho trabalhado com usos públicos do passado, conflitos públicos sobre o passado, o que nos Estados Unidos costuma se chamar de history wars, né, guerras de história. Isso acabou me levando, assim, a tratar de temas mais urgentes, digamos, como negacionismo histórico, né, o problema, né, de como os historiadores e historiadoras podem ou devem lidar com a questão negacionista, enfim. Então eu transito por essas áreas, né, teoria da história da historiografia, história dos Estados Unidos. Como eu costumo dizer para os meus alunos e alunas, é sempre importante um historiador ou uma historiadora terem uma, não digo uma ampla gama, né, de atuação,
mas não serem provincianos nos seus trabalhos, né, não ficarem circunscritos a só um tema, a só um objeto, justamente porque eu acho que o nosso trabalho ele é também, né, o trabalho de sermos bons generalistas, né, ou seja, conseguirmos falar de várias coisas com qualidade, que é o que falta hoje no debate público na maior parte das vezes. Né? Nós temos hiperespecialistas, mas nós temos poucas pessoas qualificadas para participar de vários debates. E eu acho que nessa área, portanto, os historiadores e historiadoras podem contribuir, sem dúvida. É verdade, essa questão, né, do hiperespecialista, e a gente hoje em dia tem cada vez mais pessoas trabalhando história de maneira geral, porque essa é uma questão, né, a história, como já diria o Mark Bloch, ela entretém. Então ela tem uma dimensão do entretenimento, do consumo, porque as pessoas gostam, que foge ao historiador. Uhum. Muitas vezes, quando nós somos chamados ao debate, a gente sabe aquilo que a gente se especializou, né? E muitas vezes uma reação é tentar desautorizar quem está falando, ao invés de propor um bom debate. Agora, por falar nisso, um dos temas que eu acho que povoam o conhecimento do brasileiro sobre a história dos Estados Unidos é justamente o Oeste, né? Uhum. Ou então, como se diz por aqui, do Velho Oeste. Meu sogro, falecido sogro, ele falava dos filmes de cowboy, né? Ele gostava muito. Então, eu queria que você falasse para a gente, afinal de contas, qual que é o espaço que este Oeste possui, mas não especificamente para os dias de hoje, a gente vai chegar lá, mas para o século XIX nos Estados Unidos. Essa imagem do Oeste, né, da busca pela Terra Prometida, e toda a questão que isso vai fazer vinculando com algumas profecias bíblicas, afinal de contas, quanto o Oeste foi importante para a Constituição dos Estados Unidos no século XIX? Bom, eu acho que para responder essa tua pergunta, Marcos, nós temos que nos lembrar primeiro, né, que os Estados Unidos não nascem continentais. Tá? Nós olhamos para o mapa e nós costumamos naturalizar o espaço do Estado-nação. Na verdade, os Estados Unidos nascem com uma pequena faixa de terra, né, grudada no Atlântico, as famosas 13 colônias, e vai se expandindo em direção ao oeste ao longo do século XIX. Esse é um processo que dura quase um século. Se nós pegarmos ali o auge da expansão, vai do início do século XIX, com a compra da Louisiana, até mais ou menos 1880, 1890. Eu não gosto de dar datas precisas, porque esse processo ele é meio labiríntico, né? Ele tem idas e vindas. Mas a conquista do Oeste sempre foi, digamos assim, um dos motores da jovem República Norte-Americana. Inclusive, foi um dos elementos que levou os colonos a se rebelarem contra a Inglaterra, né, quando a Inglaterra quis basicamente isolar o que era chamado território do Noroeste das pretensões de ocupação dos colonos que estavam sedentos por terra. Tá? Nós estamos falando aqui ainda de uma república agrícola, tá, com muita concentração fundiária, e que sobrava para os colonos pobres, né, e recém-chegados, ou já há muito tempo, enfim, não importa, né, sobrava as faixas de terra mais baratas na fronteira. E também tinham uma função geopolítica, digamos assim, que era proteger essa faixa de fronteira, né, dos ataques indígenas, dos ataques de espanhóis, dos ataques franceses. Então, desde um primeiro momento, a expansão ela foi um motor e um desejo. Né? Thomas Jefferson, presidente norte-americano e um dos ideólogos da Jovem República, era um que antevia o futuro dos Estados Unidos como uma nação de pequenos proprietários ocupando todo o território. A ideia de que a Jovem República só poderia ser virtuosa, né, se quem trabalhasse na terra fosse quem militasse politicamente. A ideia é que cada norte-americano e norte-americana deveria ser autossuficiente, porque daí não ficariam, né, à mercê, digamos assim, dos grandes proprietários, dos grandes financistas, dos grandes comerciantes. É uma ideia quase anarquista do Jefferson, se nós pararmos para pensar em alguns momentos. O Jefferson é essa figura um tanto quanto é uma esfinge, né? Tem coisas muito progressistas, mas ao mesmo tempo, né, tem alguns elementos aí bem complicados, é um defensor da supremacia branca, enfim. Ao longo do 19, portanto, o Oeste, mais do que uma região, porque a região chamada Oeste ela vai se alterando. Se nós pegarmos, por exemplo, ali as representações do Oeste nas dime novels, né, aquelas, como é que se diz, as noveletas, né, baratas que circulavam nas grandes cidades. Se nós pegarmos as representações do Oeste da época do Daniel Boone, né, que tem
famoso pioneiro, né, com chapéu de guaxinim e tal, são os Montes Apalaches. Ainda é super no leste, digamos assim. Né, a região ali dos Montes Apalaches, um pouco além, Kentucky, Tennessee e tal, no máximo Missouri. Se nós pegarmos Davy Crockett, né, que também é outra figura, um pioneiro, né, mítico ou mitificado na história norte-americana, o oeste já é o Texas. Nós já estamos falando aqui de um processo, né, de entrada no continente. E se nós falarmos dos cowboys, dos filmes clássicos, do Clint Eastwood, do John Wayne, né, nós já estamos falando daí das grandes planícies, até quase a Califórnia. Né? Então, esse oeste ele vai mudando de forma geográfica à medida que a República vai avançando. Então, não é à toa que tu tens uma leitura historiográfica, depois da qual nós vamos conversar, que vê a história dos Estados Unidos como um avanço, né, de etapas em etapas. Então, primeiro as Apalaches, depois ali a região da Louisiana, depois as grandes planícies, até finalmente chegar no Pacífico. Então, o oeste, acima de tudo, ele tem um poder de atração muito grande, porque, teoricamente, não que isso se comprove na prática, né, teoricamente, é a região onde os homens e mulheres podem ser livres. Então, tu está sendo oprimido no leste, tu está sendo oprimido por um patrão terrível, não tem terra para ti, tu é um recém-chegado imigrante, vá ao oeste. Tá? Essa ideia do Go West, que se transforma quase num mote nacional ao longo do XIX. Então, o oeste tem esse papel de ser talvez o lugar onde a república sempre é regenerada. Não só porque tu incorpora novos territórios, mas tu também, aí tem uma pulsão exterminacionista aqui muito forte, tu vai limpando o continente dos indesejáveis. Então, o pioneiro, ele tem esse papel de ser, né, uma espécie de... ele é o cara que faz a entrada da civilização, entre aspas, na barbárie, entre aspas, porque ele é o cara que vai entrar em conflito direto com os inimigos da República e vai literalmente limpar esse espaço. Então, a conquista do Oeste também é uma conquista genocida. Tens alguns historiadores hoje que já usam o termo, né, sem muitas vergonhas, assim, pelo menos se referindo a alguns episódios. Então, o Oeste é tanto lugar onde tu pode ter a tua liberdade, o teu espaço para criar, né, a possibilidade de se livrar das amarras sociais, mas também é o espaço da conquista, o espaço da regeneração, como vão colocar alguns autores e autoras supremacistas brancos, de regeneração da própria raça branca pela violência contra os outros selvagens. Né? E a conquista do Oeste, ela é feita de maneira violenta. Isso é importante, assim, porque é uma mitificação da conquista como se fosse simplesmente a ocupação no território vazio. Mas esse Oeste sempre teve outros que estavam ali. Mesmo que tu tenhas comprado o território da Louisiana, né, mesmo que tu tenha, enfim, teoricamente, pago o México pelos territórios do Texas, Arizona, Novo México, Califórnia, depois da guerra, né, mexicano-americana, esses territórios eles foram conquistados com muita violência. Então, o Oeste também é um lugar, assim, e aqui no Brasil, sobretudo, ficou mitificado, né, como o espaço sem lei, a terra, né, onde qualquer pessoa entra numa cidade, sai dando tiro, dos duelos, né, ao meio-dia ou ao fim de tarde, uma terra quase de violência, assim, violência sem controle, né, uma violência descontrolada. Isso, embora não fosse assim, essa violência ela foi estrutural na conquista do Oeste. Né? Claro que nos processos de mitificação ao longo do XIX, essa violência ou foi justificada, como algo necessário, principalmente depois da Guerra Civil, né, que o Oeste, evidentemente, ele fica à parte como região do conflito, porque não só ele era pouco ainda colonizado, né, como, enfim, não ocorrem maiores batalhas, né, ele fica à margem, digamos assim. Então, essa violência ela é justificada ou ela é apagada. Toda a teoria do destino manifesto, a ideia, né, de que aquele continente havia sido entregue para os norte-americanos, para o exercício do autogoverno federado e democrático, como dizia o John O'Sullivan, né, que foi o jornalista que cunhou o termo ao longo ali nos anos 1840, não me lembro o ano corretamente agora, né? Já visto que eu sou péssimo para datas redondinhas, eu costumo esquecer de quase todas, tá? Então, assim, eu não sou um bom historiador nesse sentido, mas a própria ideia do destino manifesto, ela apaga um pouco dessas marcas violentas porque transforma em destino, e não algo contingente, algo processual, algo com vitórias, algo com derrotas e algo com outros sujeitos que também tinham seus interesses, também estavam ali no Oeste, né,
para quem aquele território também era importante. Não só o caso do México, mas sobretudo o caso dos indígenas, etc, etc. Então o Oeste no século XIX vai ter esse grande poder de atração, e lá pelas tantas ele vai acabar definindo a experiência americana. A ideia de que a experiência americana é sobretudo a experiência do movimento. Isso é uma coisa que vai, só para terminar essa questão, é uma coisa que vai unir, por exemplo, tanto os defensores do trabalho livre no norte, ao longo dos 1850, quanto os escravocratas do sul também. Ambos os grupos tinham pretensões de expandir a oeste, porque ambos os grupos viam a expansão oeste como fundamentais para os seus futuros. Os escravocratas, eles querem expandir para o oeste, para a região do Texas, depois Arizona, Novo México e sul da Califórnia, porque eles precisam de cada vez mais territórios para o algodão. Eles precisam expandir a fronteira escravocrata. Enquanto que no norte, os defensores do trabalho livre defendem que esses territórios devem ser para a produção de alimentos para as grandes cidades industriais americanas. Ou seja, criar ali no meio oeste uma espécie de celeiro dos Estados Unidos. Então o oeste ele é central para todos os debates, para todas as discussões, porque a expansão é central para todos os debates e discussões dos Estados Unidos ao longo do XIX. Não? É somente quando esse processo é concluído, ali 1890 é uma data simbólica, porque o censo declara que a fronteira está terminada, que aí sim tem um processo muito mais de mitificação mesmo do oeste, quase que uma separação do oeste cultural do oeste histórico. No 19 é muito difícil separar essas duas coisas, porque, enfim, o processo ainda estava rodando. Muito interessante. Você falou algumas questões que me levaram a pensar aqui no seguinte, você fala quando chega ali no final de 1890, mais ou menos, mais para o final do século XIX, existe uma separação do oeste histórico e do oeste cultural, né? Ao mesmo tempo, como o oeste justificou uma ideia de movimento e de progresso, né, vamos dizer assim, para o desenvolvimento dos Estados Unidos. E você também comentou bastante a respeito sobre uma mitificação do oeste. É possível dizer que a historiografia, de certa maneira, contribuiu para a mitificação do oeste a partir do momento em que ela passa a entender o oeste não apenas como um evento histórico, mas como uma espécie de conceito que explica a nação? E se eu estou viajando aqui, é possível dizer que o oeste se transforma nesse conceito? Sim, eu acho que mais do que oeste, o termo aqui é fronteira, tá? Porque o oeste ele tem um caráter muito estático, né? O oeste, afinal de contas, ele depois vai ser considerado uma região específica dos Estados Unidos, que é a região além do Mississippi, né? Eu acho que o termo aqui é fronteira, porque a fronteira dá esse caráter de movimento, né? A fronteira está sempre avançando. E essa fronteira ela é transformada num conceito historiográfico no final do século XIX, né? O ano também, um ano simbólico, digamos, seria 1893, pelo historiador Frederick Jackson Turner, que vai se transformar rapidamente, talvez, no principal historiador norte-americano do final do XIX e do início do século XX. Vai ter uma carreira brilhante, vai começar como professor da Universidade de Wisconsin, em Madison, e vai terminar como professor em Harvard, uma das primeiras cadeiras de história norte-americana de Harvard. Além de ter publicado uma série de textos de extrema influência, de ser amigo pessoal de um presidente da República, o Woodrow Wilson, foi o colega de quarto do Wilson, enquanto ambos faziam seus doutorados ou estudaram juntos, era também correspondente do Theodore Roosevelt, que havia lido também as obras do Turner, enfim. Ele vai ter um trânsito no establishment, digamos, político e cultural norte-americano muito grande. E vai ser um cara que vai também ser, no bom sentido da expressão, um carreirista. Ele vai formar muita gente, ele vai orientar muita gente, ele vai ajudar a colocar seus orientandos em postos de trabalho pelos Estados Unidos, e com isso vai divulgar uma determinada visão de história da fronteira, que vai se transformar numa espécie de ortodoxia nos Estados Unidos durante pelo menos a primeira metade do século XX. Talvez ali comece a entrar em decadência nos anos 40 e 50, mas na primeira metade do século XX é uma das ortodoxias a respeito da história norte-americana. O que ela dizia? Essa tese da fronteira, como chamará o Turner, a Frontier Thesis, que basicamente ela é simples de compreender.
o movimento da fronteira explica a história dos Estados Unidos. Como diz o Turner numa frase muito sucinta, ele era um ótimo frasista, né? O problema do desenvolvimento norte-americano é o problema do Oeste. Ou seja, os Estados Unidos, eles se americanizam, eles se democratizam e eles se desenvolvem à medida que a República vai avançando em direção ao Oeste, deixando as influências europeias para trás, deixando as estruturas de classe herdadas do antigo regime europeu para trás, né? Deixando a agricultura de latifúndio, sobretudo, para trás, e ali no Oeste criando o que ele chama de melting pot, né? o cadinho da civilização, que é essa mistura que ele chama de raças, mas na verdade seriam, né, de nacionalidades brancas, é importante aqui sempre, né, o pioneiro é um branco, né, que vão criar, digamos, o homem americano na fronteira. Então a principal diferença entre esse homem americano que está lá no Missouri, depois está lá no Colorado, depois está em Montana, né, como essa fronteira é móvel, ele nunca está no mesmo lugar, é que ele é muito mais americanizado do que o aristocrata da Virgínia, do que o Yankee de Boston, que ainda mantém as suas vinculações com o velho mundo. Então, digamos que, metaforicamente, para o Turner, os pais fundadores dos Estados Unidos, de verdade, os reais, são os anônimos. São os sujeitos anônimos que lá na fronteira, portanto, lutaram contra o que ele chama de selvageria, porque a fronteira também é uma linha de separação e contato entre barbárie, ou selvageria, dependendo da tradução, e civilização. Tá? E aí tu vai ter o que o Turner chama de uma espécie, ou, na verdade, comentadores do Turner chamaram de uma espécie de dialética americana. É do choque dessa barbárie, dessa civilização, que vai surgir, portanto, os Estados Unidos, que vão manter essa espécie de dualidade, né? Eu acho que a tese do Turner, com muitos limites, ela ainda explica muita coisa, né? Como, por exemplo, como é que o país mais desenvolvido, poderio, né, industrial sem precedentes, é também um país onde as pessoas se matam na rua por qualquer coisa. É um país onde a segunda emenda é quase, que permite o porte de armas, ela é quase um texto sagrado, é quase um mandamento, né, ditado por Moisés, digamos assim. Então, assim, a tese do Turner ela vai ter esse papel cultural fundamental, porque, na verdade, o próprio Turner admitia isso, ele não necessariamente vai colocar coisas novas no papel. Ele vai pegar certas ideias, né, que estavam flutuando no ar, relacionadas à fronteira, ao oeste, essa mitificação que eu mencionei antes, e vai transformar, né, numa teoria científica de explicação dos Estados Unidos. Ou seja, ele vai legitimar aquilo que vários autores chamam de um mito da fronteira, dando a esse mito um verniz científico, né, de história de verdade, com notas de rodapé, enfim. E ajudava que o Turner ele era formado em retórica. Ele era um estilista do texto. Mas se nós pegarmos os textos dele, nós vamos ver que eles são textos para serem lidos em voz alta, e são textos todos moldados para persuadir também pela narrativa. Não se trata somente de persuadir pelas provas. Ele quer persuadir pela narrativa. Isso vai fazer com que o trabalho do Turner tenha uma circulação cultural tremenda. E aí ele fica conhecido, portanto, como o pai da Frontier Thesis, o cara que explicou os Estados Unidos, mesmo que no fim da vida ele tivesse um pouco amargurado em relação a isso, que ele queria ter feito mais coisas, enfim, ele era um personagem bem interessante, assim, bem ambivalente em relação a certas coisas, mas ele vai ser, então, quem vai cientificizar, digamos, o conceito de fronteira e vai transformar num conceito usado pela historiografia. Bom, e você comentou, então, que o Turner vai ser esse sujeito quem vai sistematizar a teoria da fronteira, e ela vem ali num momento bastante crucial na história dos Estados Unidos, que é a era progressista, onde a gente está vendo uma série de levantes de sindicatos, de trabalhadores. Nós temos algumas das principais crises econômicas, né? Até vir a crise de 1929, a de 1893 era a grande crise. De que certa maneira, essa noção, então, estabelecida pelo Turner, acabou motivando a organização de discursos políticos pró-continuidade da expansão. Porque eu menciono que quando, lá em 1890, os Estados Unidos já conhecem todo o seu território, apesar dos estados ainda não estarem formados,
chega um momento que eles olham para o Pacífico e falam, a fronteira está no mar, né? E, ao mesmo tempo, alguns conceitos que já apareciam, conceitos e formulações que já apareciam no século XIX, como equilíbrio hemisférico, né? A ideia de um hemisfério para os Estados Unidos, até que ponto a teoria da fronteira deu vazão para políticas externas, e digo mais, para que os Estados Unidos passassem a ter efetivamente políticas externas em relação ao Pacífico e aos seus vizinhos da América Latina? Eu acho que a teoria da fronteira ela não necessariamente dá vazão, porque essa busca de espaços para expansão já vinham antes dela, né? Eu acho que o que ela faz é racionalizar essa busca por novas fronteiras. Eu acho que ela não é um processo criado para justificar, mas ela ajuda a racionalizar, por exemplo, o expansionismo em direção ao Caribe, em direção ao Pacífico, né, às Filipinas, em direção à América Latina, embora o Turner fosse cético em relação a isso. Aqui é sempre importante, né, dizer que se trata de um uso da obra dele e não uma consequência em si da obra ou uma proposta mesmo dele. Ele tinha uma perspectiva muito melancólica do fim da fronteira e ele acreditava que depois, né, do fechamento do continente, era muito mais importante investir no que ele chamava, digamos assim, de fronteiras educativas, né, na educação pública, era um defensor da educação pública, no aprimoramento da educação norte-americana, na tecnologia, do que necessariamente continuar num processo expansionista sem fim. Tá? Então, quem vai defender esse processo expansionista sem fim são aqueles que, porventura, já tinham uma visão da história norte-americana que justificava isso, é o caso do Roosevelt, sobretudo, né? Escreveu um livro nos anos 1880 chamado A Conquista do Oeste, e ele foi um teórico, digamos. O livro, assim, é muito ruim, mas naquele momento ele teve uma importância de pensar essa conquista do Oeste, e Roosevelt é um expansionista nesse sentido, assim, não, terminada a fronteira no Oeste, nós temos Cuba, nós temos República Dominicana, nós temos América Central, porque ele entendia a história como uma luta de raças, explicitamente. Isso não estava no Turner tão explícito assim. Ele entendia como uma luta de raças, sobretudo dos anglo-saxões contra o resto do mundo. Numa espécie, inclusive, de antecipação, né, de algumas teorias, como a própria teoria nazi sobre a supremacia ariana e tal, no século XX. E o Roosevelt, ele tinha esse lado, digamos, completamente racista, né? Ele via a conquista do Oeste como uma conquista de uma raça inferior por uma superior, e esse processo ia se repetir ao longo do tempo. Então, essa ideia de expansão contínua, ela ajuda a dar uma chancela, a racionalizar essa saída dos Estados Unidos para o resto do mundo e depois para o universo. Nos anos 60, o espaço é chamado de a última fronteira. Mas, enfim, aí já não é uma decorrência necessariamente da frontier thesis, mas um uso específico dela junto com uma série de outros elementos da história norte-americana, como a guerra, a devoção à guerra contínua, o racismo institucionalizado, um capitalismo de rapina que precisa cada vez mais acumular, e por isso precisa expandir. Então, a teoria da fronteira, ela é uma espécie de mais um elemento que chancela essa saída, né, para o Caribe, depois, como eu disse, para a América Latina e depois para o espaço. Mas ela não é determinante dela. É porque eles precisam sair que eles vão utilizar qualquer subterfúgio para justificar essa saída. Né? Então está lá o Roosevelt celebrando a derrota da Espanha em 1898 como um exemplo, né, do vigor da raça anglo-saxônica. Tem lá propostas de anexação de todo o Caribe, lá pelas tantas, como um elemento fundamental para a expansão norte-americana. E, como eu disse, mesmo a imaginação dos Estados Unidos relacionadas ao espaço, né, como um território livre, pronto para ser conquistado, também tem a ver com essa necessidade de uma expansão contínua, que continua até hoje nos discursos americanos, né, está lá no Obama, está no Clinton, está no Trump, essa ideia de que em algum momento uma nova fronteira será necessária, né, para que os Estados Unidos continuem sendo uma república saudável, digamos assim. A ideia de que os Estados Unidos ficar autocontido, toda essa energia expansionista vai se voltar contra ele mesmo, e aí
né, a República vai entrar em decadência. É muito interessante, eu comento com meus alunos, né? Principalmente os trackers, né? Final Frontier, né? Quem gosta de Star Trek. É muito desse período mesmo, né? Como existe toda a questão da corrida pelo espaço e tudo mais. Agora, se por um lado a fronteira ela se consolida, e o Turner como uma das primeiras ortodoxias, digamos assim, da historiografia americana, e esse conceito, a sua apropriação, foi utilizado para justificar genocídios, racismo estrutural, entre outras coisas. Como que a historiografia viu esse conceito, esse conceito do Turner ao longo do século XX? A gente tem ali, principalmente na década de 60, né, uma alteração até mesmo social na historiografia. Ela deixa de ser mais conservadora, passa a ser mais progressista, as noções sobre a guerra civil começam a ser questionadas, a própria ocorrência do Vietnã leva a um questionamento da guerra de independência. Como é que ficou a fronteira ao longo do século XX? Ela também passa por uma revisão, e de que tipo é essa revisão? Bom, como eu havia mencionado, né, no início do século XX, a teoria do Turner, ela sofre um processo ela se transforma numa ortodoxia disciplinar, muito a contragosto do próprio Turner, né? Como eu disse, ele era um pensador bastante, assim, inquieto. São os turnerianos, muito mais do que o Turner, que transformam a Frontier Thesis numa espécie, assim, de mecanismo para ser aplicado em qualquer situação. A ideia de um movimento mecânico, de 5, 6 sequências de fronteiras, 5, 6 tipos sociais representativos de cada etapa de expansão, toda a história americana entendida como fronteira e civilização, etc., etc. Chega, inclusive, a níveis caricatos, né? Se nós pegarmos alguns turnerianos ali, sei lá, o Ray Allen Billington, o Frederick Paxson, que são autores que vão se autoproclamar, né, discípulos e herdeiros do Turner. Eles têm uma visão quase assim religiosa da Frontier Thesis. Como se fosse a palavra sagrada para a história norte-americana. Como o Turner tem esse papel, como eu mencionei antes, de ser um carreirista no bom sentido, essa hipótese, a Frontier Thesis, a tese turneriana, enfim, chamemos do termo do que acharmos melhor e tal, ela tem uma expansão muito grande nas universidades. Mas talvez por conta desse endurecimento, desse enrijecimento pela mão dos turnerianos, ela começa a entrar em crise nos anos 30 e 40. Até porque tu tem outros desdobramentos historiográficos e culturais que vão minando um pouco desse otimismo inerente da fronteira, né, a ideia de expansão como um elemento definidor da história americana. Então tu vai ter outros autores ali, o Charles Beard, falando da ascensão do capitalismo norte-americano. Tu vai ter a escola Dunning, que vai focar na guerra civil, na reconstrução, todos bastante conservadores em termos sociais, raciais, disciplinares, enfim. E ao longo dos anos 50 e 60, a Frontier Thesis ela vai sumindo do mapa quase. Ela vai virando uma espécie de fóssil de uma etapa anterior, um troço assim, só os regionalistas trabalham com isso, ninguém de nome mais se importa com a fronteira, isso é coisa que não é científica e tal. Só que ao longo dos anos 60 e 70, e aí o Vietnã tem uma importância fundamental, porque ele traz, como chama o Tom Engelhardt, que é um intelectual, ele diz que o Vietnã traz o fim da cultura de vitória nos Estados Unidos, ele é um soco na consciência nacional, ele é um trauma mesmo, como é que o maior poderio militar de todos os tempos perde para guerrilheiros mal armados, num país asiático distante, considerados racialmente inferiores, culturalmente inferiores. Então, como é que isso acontece? E, além disso, tu vai ter toda a efervescência cultural dos anos 60, e política, claro, do surgimento da nova esquerda, da nova história social, dos movimentos sociais, sobretudo de uma nova história indigenista, de uma história social que começa a olhar para o Oeste, eu já vou explicar essa diferença, com outros olhos. E aí, final dos anos 70, início dos anos 80, vai ter de novo um boom na produção historiográfica sobre fronteira e oeste, a partir de uma perspectiva que vai ser chamada pela Patricia Nelson Limerick, que é uma das expoentes dessa produção, uma perspectiva regionalista. A ideia de que a fronteira não explica nada, que o importante é focar no oeste como região. Então o oeste é definido como toda a região além do Mississippi,
né, do oeste do Mississippi até o Pacífico, com, claro, suas diferenciações internas. Tu vai ter o oeste árido, tu vai ter o oeste, né, mais fértil, tu vai ter o oeste do latifúndio, o oeste dos pequenos proprietários. E essa representação do oeste que surge com essa nova historiografia é, sobretudo, uma representação de conflito. O oeste como uma área de conflitos intensos. Não só o conflito tradicional, digamos, entre, né, o pioneiro branco e os indígenas, mas também entre os próprios norte-americanos. Conflitos sociais entre latifúndio, minifúndio, conflitos trabalhistas entre operários mineiros, por exemplo, ou cowboys, né? Esquece que o cowboy era um assalariado, o cowboy era um peão, era um trabalhador rural, né? Ele não era um super-homem e tal. Lutando contra seus patrões. Vai ter episódios de guerra, o Richard Maxwell Brown chama de quase uma pequena guerra civil no Oeste, né? Vai ter ali episódios como Lincoln County, a guerra do condado de Lincoln, onde vai surgir a figura do Billy the Kid, né? Vai ter os conflitos intensos no Idaho, em 1890, na década de 1890, né? Trabalhistas entre mineiros, pequenos proprietários, donos de minas, enfim. E todos esses eventos, eles começam a ser figurados como parte de um processo de expansão, como eu disse antes, profundamente violento. E aí, inclusive, com historiadores já antecipando uma discussão que vai correr nos últimos anos sobre a possibilidade de considerar o que foi feito aos indígenas norte-americanos como um genocídio. Porque foi, em primeiro lugar, uma conquista deliberada, foram usados métodos extremamente violentos de conquista, eles não foram incidentais, eles foram foram estruturais ao processo de conquista, um processo de racialização e inferiorização dos indígenas, né? Tudo isso vai, então, ter um papel fundamental na nossa nova historiografia. E ao longo dos anos 90, essa historiografia vai se ver no olho do furacão, ela vai se transformar num polo assim, de debates públicos, muito por causa de uma exibição que vai ter no Museu de História Americana, que se chama The West as America, que vai incorporar um pouco dessa nova historiografia enfim, nas suas imagens. E aí eu tive acesso ao livro de visitas dessa exposição, coisas maravilhosas, assim, parece que a gente está no Brasil 2022, pessoas dizendo vai para Cuba, né, exposição feita por comunistas, quem esses intelectuais pensam que são para ofender nossos pioneiros, porque o Oeste ainda era um elemento determinante da identidade nacional norte-americana. E essa historiografia crítica, com todos os seus limites, ela expõe um pouco o lado obscuro, digamos, né, o lado violento, o lado sujo dessa conquista. Né, aquilo que alguns filmes já haviam representado, alguns livros já haviam representado, mas que ainda não haviam entrado plenamente, digamos, na imaginação histórica norte-americana. E esses conflitos, eles se estendem por toda a década. A década de 90 é uma década de guerras de história, muito intensas nos Estados Unidos, e o Oeste é uma desses polos, né, um desses campos de batalha. Porque, no fundo, o Oeste, o nome da exposição, né, do West as America, está corretíssimo. Oeste enquanto América. Tu vê no Oeste aquilo que tu quer ver no país. Ele é uma espécie de microcosmo do país. Então, como tu representa o Oeste, é como tu representa, digamos assim, a história nacional. Atualmente, essa história sobre a Oeste, sobre fronteira, de novo deu uma retrocedida, ela está mais quietinha no canto dela, até porque outras coisas entraram, né, com muita força nos debates públicos norte-americanos, mas ela continua muito viva. Nós pegarmos ali, sei lá, a principal revista científica, né, do Western Historical Quarterly, né, de textos de história do Oeste, está lá, né, sempre com muita novidade em termos de abordagens, de temas, completamente independente da ortodoxia turneriana, né, completamente também independente já dos debates dos anos 80, embora, no fundo, o Turner seja ainda o grande fantasma com quem eles têm que lidar. Ainda é. Assim, a gente sempre pega lá um texto, tá lá pelas tantas aparece o nome do homem lá, tipo, porque ele é o cara, né, enfim, ele construiu, digamos, o campo. Tá? Então, o campo ainda continua dependendo, embora não completamente, mas continua dependendo da sua linguagem, dos seus conceitos, etc., das suas representações. Tá? Mas hoje é uma área muito vivaz, embora já não esteja mais presente assim, no debate público como esteve nos anos 90. Né? Como eu disse, assim, tu tinha figuras
historiadores importantes, né, o Richard White, Patricia Limerick, Donald Worster, William Cronon, participando dos debates públicos. Só um detalhe que eu acho que é importante mencionar, que foi a história do Oeste, foi uma das primeiras também, a historiografia do Oeste, foi uma das primeiras a lidar com a crise ambiental, né, as mudanças climáticas como objeto da historiografia. Justamente porque no Oeste tu tinha que lidar com a questão da aridez, da destruição do solo pela erosão causada, né, pela ocupação intensiva. Então, vários desses historiadores, como Donald Worster, foram primeiros a pensar a relação, né, humano-natureza a partir de uma perspectiva de crise climática, né, e por isso está se voltando a muitas daquelas obras. Então tem um pioneirismo aí bem interessante. Você estava comentando sobre a década de 90, né, se parecer com 2022 aqui no Brasil. É interessante porque o termo guerra cultural aparece nos Estados Unidos também nessa década de 90, né? Ali por conta do Clinton, que alguns vão falar de uma agenda muito progressista e tudo mais, e um ressurgimento da extrema-direita, né, com um ataque de bomba, né, em Oklahoma, entre outras coisas. E aí você mencionou do Turner ser uma espécie de fantasma, né, para o campo historiográfico, mas eu fico pensando, será que o Turner, não necessariamente o Turner, mas essa visão do Oeste que se consolidou nos Estados Unidos como apropriação ao trabalho do Turner, até que ponto ela também não é um fantasma no imaginário, né, norte-americano? Porque quando você menciona lá no começo da nossa conversa de que para o Turner o americano de verdade é o cara que está lá na fronteira e não no aristocrata da Virgínia, me parece muito dos argumentos que a gente vê de células mais duras do trumpismo, né? Falando a mídia lá de Nova York não sabe o que acontece aqui, né? Então, até que ponto a historiografia, essas novas leituras da historiografia sobre o Oeste conseguiram ter uma certa capilaridade nesse imaginário, ou se o Turner ainda, essa apropriação do Turner ainda continua mais ampla? E se puder comentar, eu vejo surgindo muito novos filmes sobre o Velho Oeste. Então, assim, se a temática estava adormecida, alguns filmes, inclusive, ganharam o Oscar agora, teve um famoso do Tom Hanks. Até que, certo ponto, esses novos filmes ajudam a difundir uma permanência de que o Oeste era aquilo mesmo, ou traz um novo vigor, um novo respiro para essas discussões num público mais amplo? Bom, acho que a primeira parte da questão, né, é importante a gente pensar que esse elemento, uma espécie de desprezo à elite e à aristocracia, né, como parasitas que não trabalham, sugam a população, isso é um elemento que na verdade, ele precede o trumpismo e ele fazia parte, inclusive, de um imaginário de esquerda, digamos, né, relacionado ao homem comum. Né? Cara, esse homem comum tem gênero, tem raça, né? Aquela ideia do cara que está lá trabalhando, ele sustentando a sua família, lá, e sendo, de diversas maneiras, assim, tendo o seu trabalho usurpado pelo patrão, né? Tendo que nutrir uma espécie de elite política corrompida em Washington, que convenientemente fica lá no Atlântico, então também tem isso, assim, né? O Oeste é longe da capital, o Oeste ele é o contrário daquilo que a capital é. Eu tenho uma ideia aqui, sobretudo, de uma oposição e é uma oposição que, na verdade, não tem muito a ver mais com classe social, tem a ver com uma constituição imaginária do que é esse homem comum. A ideia de que o homem comum é, sobretudo, um homem não intelectualizado, um homem não elitizado nos seus gostos, um homem não europeizado, tá? Então isso permite que mesmo lá um explorador de poço de petróleo milionário no Texas possa se apresentar como um homem comum. Afinal de contas, ele fala a linguagem do povo, ele vai comer churrasco com seus peões, com seus trabalhadores, né? Ele não está em Washington, ele ouve country music e tal. Então essa espécie de mitificação do homem comum, né, que na verdade não é necessariamente comum, né, como eu disse, ele tem raça e gênero muito específicos, né, abrindo parênteses, hoje se sabe que a maior parte dos cowboys trabalhadores eram negros hispânicos, né, não eram o John Wayne, digamos assim, né, essa revolta do homem comum é um elemento fundamental, tanto da nova esquerda, né, uma
aproximação, daí o Howard Zinn vai fazer a People's History of the United States, mas ele acaba sendo incorporado num discurso muito forte de direita a partir dos anos 60 e 70. Inclusive a Heather Richardson, que é uma historiadora, presença pública importantíssima no Twitter, na mídia, ela vai dizer que essa incorporação do homem comum pelo discurso da direita, inclusive, faz com que, simbolicamente, o Sul tenha vencido a Guerra Civil. Ou seja, esse homem comum é o confederado, é o cara que vai lutar pela preservação do status quo, né, vai lutar pela preservação das hierarquias de classe e raça, enfim. E é o homem comum do discurso trumpista. E, de novo, não é um operário necessariamente, né? Não estou falando aqui em termos de classe, mas é o cara que se imagina como vítima de um complô de aristocratas, de globalistas, de comunistas. Aí vocês põem todos os teóricos da conspiração possíveis aqui, né? E que por isso ele precisa tomar de volta a América. Então, Make America Great Again tem a ver com isso, com um homem comum, branco, tomando a América de volta. E por isso, se nós olharmos, por exemplo, a insurreição ali do 6 de janeiro de 2021, né, no Capitólio, aparecem vários elementos da fronteira. Os fuzis longos, alguns caras estavam de chapéu, tipo, como eu mencionei antes, né, tipo Daniel Boone, né, o chapéu de cowboy, as roupas gastas dos homens que trabalham no campo, etc, etc. Isso tem uma simbologia muito grande, né, porque seria, teoricamente, essa rebelião do homem comum contra as elites corrompidas e tal. E que o Trump vai se apropriar muito bem, embora a gente saiba que o Trump é tudo menos um homem comum. Se tu largar o Trump no Texas, ele não sabe para onde ele vai. Se tu largar o Trump na Califórnia, é capaz de ele morrer afogado, porque ele não sabe para onde ir. Então ele é um bilionário, um homem de Nova York, de imigração recente, ele não tem nenhuma vinculação com essas histórias da fronteira e tal, mas que acaba conseguindo se vender como um homem inovador, como um homem, né, que é outsider e tal. Que, enfim, é comum esses discursos de extrema-direita também. Seja com o Brasil, no Brasil do Bolsonaro, na Hungria do Orbán, essa ideia de que esses líderes populistas são líderes fora, né, do quadro político econômico convencional, mesmo que eles sejam completamente dependentes do quadro político econômico tradicional. Já em relação, né, às produções culturais, elas já nos anos 60 e 70 incorporam muita coisa dessa nova historiografia, né, desse novo oeste, digamos. Nós podemos pensar aqui no Pequeno Grande Homem, do Arthur Penn, né, onde o Dustin Hoffman é um branco que é criado por indígenas, e enfim, e é um filme elogioso e elegíaco em relação, né, aos indígenas e tal. Como expressão cultural, o faroeste ele deixou de ter uma centralidade na cultura norte-americana, né? Embora nós tenhamos grandes faroestes nos últimos anos, nos últimos 30 anos, por exemplo, eles não são mais aqueles arrasa-quarteirões que eram nos anos 40 e 50. Você pega os anos 50 ali, a década do faroeste clássico. Aliás, o meu faroeste clássico favorito foi produzido nos anos 50, que é o Rastros de Ódio, do John Wayne, né? Com todo o desprezo que eu tenho pelas opções políticas do John Wayne, é inegável que ele é o cara que incorporou muito bem na tela esse faroeste clássico. Mas já nos anos 50, por exemplo, apareciam algumas questões. Se nós pegarmos ali Shane, que no Brasil foi inexplicavelmente traduzido como Os Brutos Também Amam, né? Filme clássico de Corujão, enfim. Ele é um filme que trata de um conflito de pequenos proprietários e grandes proprietários. Não vou ousar usar o termo luta de classes aqui, mas é quase isso. Nós temos ali no início dos anos 90 os Jovens Pistoleiros, com Emílio Esteves, Charlie Sheen e tal, que é um filme, digamos, um faroeste pop, né, onde também aparece a Guerra do Condado de Lincoln, a figura do Billy the Kid. Nós temos o que para mim talvez seja o principal faroeste dos últimos 30 anos, que é Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood, que inverte completamente a lógica do faroeste tradicional. Né? Ele é um anti-herói por completo, um assassino alcoólatra, né, que vai salvar uma prostituta da violação pelo xerife. Então vejam que as figuras aqui não é a mulher pura, não é o xerife salvando a mulher pura, né, da mão do bandido, não, é o assassino alcoólatra
que vai salvar as prostitutas, que sempre foram muito mal representadas, né? Aliás, o faroeste é um gênero misógino, né, em vários momentos, não todos os momentos, mas em vários momentos. O melhor amigo do Frank Money, que é o personagem do Clint Eastwood, é um homem negro, tá, que é trabalhado pelo Morgan Freeman, e os negros eram virtualmente ausentes dos faroestes, né? É também um estilo de filme branco, tá? Então, assim, aos poucos esses estilos vão incorporando. Hoje, tu tem vários faroestes que subvertem completamente as convenções de gênero, né? O Ataque dos Cães, por exemplo, que é questões de gênero, de sexualidade, de violência masculina. Tu tens um nome em inglês, eu me esqueci o nome em português, é Hell or High Water, né, que é um faroeste passado no final no final do século XX, ladrões de banco, detetives, com Jeff Bridges. Nós temos o Django, que é assim, com todos os problemas que ele tem como filme, ele é um faroeste assim de primeira, subverte completamente, inclusive, né, as tradições raciais do faroeste. Nós tivemos recentemente um faroeste, eu sou péssimo para nomes, também no Netflix, com Idris Elba, com um elenco todo negro, onde todos os personagens são negros, os brancos eles são completamente periféricos à obra, que também retrabalha uma série de elementos, né, da violência estrutural desse oeste, né, dos papéis de gênero. Eu acho que nos últimos anos houve, sim, uma complexificação da imagem do Oeste na consciência nacional dos Estados Unidos, como um lugar que não era só de gente branca, não era Destino Manifesto, não eram, né, dois caras duelando no meio da rua pelo amor de uma mulher, mas era um lugar profundamente violento, socialmente violento, racialmente violento, um lugar produtor de catástrofes ecológicas e sociais, para além do seu, digamos assim, da sua representação como uma espécie de lugar utópico, para onde qualquer um podia migrar, porque esse oeste era tão, digamos assim, degradado quanto o resto dos Estados Unidos. E eu particularmente fico feliz de ver, né, esses desdobramentos, porque isso se trata também de complexificar a imaginação histórica que um país tem de si mesmo. Porque mesmo que as simplificações possam gerar um Trump da vida, o Trump também tem a ver com uma leitura de história dos Estados Unidos, embora a história não tenha sido o elemento mais relevante para a sua sanção, o Trump tem a ver com uma leitura de história dos Estados Unidos, uma leitura mais complexa da história norte-americana permite que outros personagens acabem surgindo. Porque a gente costuma esquecer, né, e só para dar uma última ilustração, assim, da importância, né, desse oeste complexificado, o Trump, por exemplo, todo o trumpismo tem como uma de suas metas a construção de um muro na fronteira entre México e Estados Unidos, uma demonização do imigrante latino. Sendo que a maior parte dos latinos daquela região, ali do Texas, do Arizona, né, do Novo México, estavam antes da chegada dos Estados Unidos naquela região. Como dizia agora Anzaldúa, foi a fronteira que chegou até mim, não fui eu que fui até a fronteira. Então são, inclusive, mais norte-americanos, se nós pensarmos em vinculação ao espaço, do que um Trump da vida. Então, essa complexificação dessa imagem do Oeste significa complexificar a imagem dos Estados Unidos, e no momento que o país passa por mudanças demográficas importantes, por mudanças sociais importantes, né, essa complexificação ela é mais do que bem-vinda, embora certamente vá continuar sendo um campo de batalha aí, porque, né, os heróis não morrem tão fácil, né? Essas mitificações dos heróis, elas não morrem tão fácil. É verdade. E eu estava aqui pensando, enquanto você falava do Trump como um homem comum, do Reagan com o chapéu de cowboy, né? Foi ator de filme de faroeste, né? Sim, foi ator de filmes de faroeste e tem um dos últimos momentos dele na Casa Branca, ele vai se despedir, tem um grupo que está conduzindo a cerimônia que leva um chapéu branco para ele, como o dever cumprido do cowboy e tal. Então ele também, né, utilizava não apenas por conta, imagino eu, né, do passado dele de ator, mas também por conta de toda essa discussão que a gente teve aqui, né? Sim, os presidentes, todos eles, em algum momento, vai aparecer foto deles com um chapéu de cowboy. Até o Obama tem foto com chapéu de cowboy. E um homem de Chicago, enfim, criado no Havaí,
tá? Sem nenhuma vinculação. Em alguns isso é genuíno. O Lyndon Johnson, ele era um cara do Texas, filho de rancheiros, trabalhador rural e tal. Né? Mas o Reagan, por exemplo, ele é um homem urbano. Ele vai ser ator de faroeste e vai usar essa persona para ganhar as eleições, primeiro como governador da Califórnia e depois como presidente dos Estados Unidos. Essa ideia de que ele é o homem comum que vai fazer pelos Estados Unidos, vai derrotar os comunistas, vai derrotar a União Soviética. Em algum momento, algum presidente dos Estados Unidos vai lá, vai botar o chapeuzinho de cowboy, vai botar sua bota de bico fino, né, seu cinto com fivelão, e vai fazer todo o teatrinho, né, exigido pelo mito da fronteira. Verdade. Estava pensando também no Bush filho, né? O que também era do Texas, né? Mas enfim, vejo que a gente teria assunto para mais uma outra conversa e eu já quero primeiramente te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade e também te convidar para voltar aqui para a gente falar mais sobre questões relacionadas até mesmo à questão da historiografia dos Estados Unidos, toda essa discussão que você trouxe sobre as apropriações, tanto de esquerda e de direita, eu acho que cabem aqui direitinho no canal. Obrigado, viu, Arthur? Eu agradeço e já aceito o convite para retornar, viu, Marcos? Excelente, a gente faz esses convites assim, né? Porque a pessoa não tem como fugir. Não, mas de minha parte está aceito. Tá certo. Arthur, só não vou desejar boa sorte pro Colorado, porque o pessoal já sabe aqui que eu sou parmeirista. É que o Colorado não tem boa sorte mesmo, então nem adianta desejar. Ótimo. Obrigado mais uma vez. E você que chegou até aqui, se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar com os amigos. E é claro, sempre falar do canal do Sorrilha, sempre que você encontrar alguém que tem interesse sobre a história dos Estados Unidos. E você viu que a gente falou bastante a respeito de filmes de cowboy, principalmente aqui na última parte. Então compartilha esse vídeo com aquele amigo que você tem, que você sabe que é fã de um bom filme de cowboy. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.